Amigos em Cristo, você já olhou para a estrela de Davi e se perguntou de onde ela realmente vem? Será que é mesmo da época do rei Davi? Ou será que pode ter uma origem muito mais obscura e oculta? E se eu te dissesse que esse símbolo, tão profundamente ligado à fé, à identidade e à história, não aparece em nenhum lugar da Bíblia? E quanto ao chamado selo de Salomão, aquele anel que, segundo dizem, deu a Salomão poder sobre os espíritos? Será que isso é bíblico? Ou será parte de algo completamente diferente? E então, temos a estrela de Refã, mencionada nas Escrituras como um símbolo de idolatria e rebelião contra Deus. Poderia haver uma conexão entre tudo isso? Fica comigo, porque neste vídeo, vamos levantar o véu sobre os verdadeiros origens da estrela de Davi, as lendas que cercam o selo de Salomão, e a advertência bíblica sobre a estrela de Refã. E isso não é apenas história, é profecia. É a Escritura. É algo que todo crente precisa ouvir. Então, pegue sua Bíblia, talvez até um caderno, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como você enxerga um dos símbolos religiosos mais icônicos do mundo. Vamos mergulhar juntos. Deixa eu te perguntar algo: quando você vê a estrela de Davi, o que vem à sua mente? Para a maioria de nós, ela evoca imediatamente o judaísmo, Israel, talvez até o próprio rei Davi. Mas aqui está uma pergunta a qual raramente paramos para pensar: essa estrela está mesmo na Bíblia? Existe algum versículo, no Antigo ou no Novo Testamento, que mencione essa estrela de 6 pontas? Será que foi algo que Davi usou, desenhou, ou mesmo aprovou? A resposta pode te surpreender. A Bíblia é completamente silenciosa a respeito desse símbolo. Não existe um único versículo que a chame de estrela de Davi, nem um capítulo que conecte essa forma ao trono, às batalhas, ou à aliança de Davi com Deus. Então, de onde ela veio? Historiadores nos dizem que esse símbolo não tinha destaque nos tempos bíblicos. Ele só ganhou popularidade séculos mais tarde, durante a Idade Média, aparecendo frequentemente em manuscritos místicos judaicos, e até mesmo como um motivo decorativo. Seu crescimento como símbolo não esteve ligado a nenhum profeta, nem a uma visão divina. Foi algo gradual, cultural, e só mais tarde se tornou o símbolo oficial do movimento sionista, entre o final do século XIX e o século XX. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes ou perturbadoras. Muito antes de ser associado ao judaísmo, essa mesma estrela de 6 pontas já aparecia em outras culturas, com significados bem diferentes. E alguns desses significados, digamos, não eram exatamente sagrados. Agora, vamos mudar para algo um pouco mais místico. Você já ouviu falar do selo de Salomão? É uma das lendas mais fascinantes e controversas envolvendo o rei Salomão. A história é a seguinte: em Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, teria recebido um anel mágico, gravado com um símbolo poderoso, muitas vezes descrito como uma estrela de 6 pontas. Dizem que esse anel dava a ele poder para controlar demônios, falar com animais, e até comandar espíritos. Parece coisa de filme de fantasia, não é? Mas aqui vai a grande pergunta: existe algo disso na Bíblia? Vamos ver o que as Escrituras dizem de fato. Sim, a Bíblia nos diz que Salomão foi incrivelmente sábio. Em 1 Reis capítulo 4 versículo 29, lemos: e Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Mas sobre anéis mágicos e poderes místicos sobre espíritos? Nada disso aparece nas Escrituras. Então, de onde vem essa história? Historiadores rastreiam o selo de Salomão até o folclore judaico medieval, escritos islâmicos e mais tarde tradições ocultistas. Alguns textos cabalísticos afirmam que Salomão usava esse anel para invocar e controlar seres sobrenaturais. Com o tempo, o hexagrama, a estrela de 6 pontas, passou a ser associado a esse suposto anel. Na tradição islâmica, dizia-se que o anel carregava o nome de Deus, dando a Salomão domínio sobre os gênios, djinns. Mas nada disso está enraizado na história bíblica. A ligação entre Salomão e o hexagrama surgiu muito tempo depois de sua existência, principalmente em escritos místicos, mágicos e esotéricos. Então aqui vai uma reflexão séria: poderia ser que o hexagrama, e muito antes de se tornar a chamada estrela de Davi, já era visto como um símbolo de poder e feitiçaria? E se isso for verdade, como esse símbolo foi parar no centro da identidade sagrada de um povo? E estamos apenas arranhando a superfície. As coisas estão prestes a se aprofundar, e de forma mais bíblica, à medida que exploramos a estrela de Refã, um símbolo mencionado diretamente nas Escrituras, e não de forma positiva. Bem, agora é o momento de falar sobre um símbolo que sim é mencionado na Bíblia, e não de maneira positiva. Você já ouviu falar da estrela de Refã? Isso não é uma teoria marginal nem uma referência obscura.
Está ali mesmo, no Novo Testamento, vinculado à idolatria. A rebelião é a adoração de falsos deuses. Dá uma olhada em Atos capítulo 7 versículo 43. E tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Refã, figuras que fizestes para as adorar, eu vos levarei ao exílio além da Babilônia. Essa é uma citação direta do discurso de Estevão, o primeiro mártir cristão, enquanto confrontava os líderes religiosos de seu tempo. Ele os estava repreendendo por se apegarem a ídolos, mesmo enquanto afirmavam seguir a Deus. E é aqui que as coisas ficam realmente profundas. Estevão está citando o Antigo Testamento, do livro de Amós capítulo 5 versículo 26, que diz: Levarei Sicute, vosso rei, Quium, vossa estrela, imagens que fizestes para vós mesmos. Quium é outro nome para Refã ou Refá, dependendo da tradução. Os estudiosos ligam esse nome a uma antiga divindade mesopotâmica associada ao planeta Saturno. E adivinha só? O símbolo de Saturno era, em muitas religiões antigas, uma estrela de 6 pontas. Sim, é a mesma forma geométrica que agora chamamos de estrela de Davi. Reflete sobre isso por um momento. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que os israelitas adotaram um símbolo em forma de estrela, vinculado a um falso Deus, e o adoraram como parte de uma religião apóstata e não comandada por Deus, não abençoada, não santa. Então aqui vai a pergunta de $1 milhão: e poderia o símbolo que eventualmente se conheceu como a estrela de Davi ter sido, originalmente, a estrela de Refã? Agora, isso não significa que todo uso do símbolo hoje seja intencionalmente rebelde, mas sim levanta uma importante pergunta espiritual. Há coisas, até mesmo coisas que parecem sagradas, que adotamos culturalmente, mas nunca testamos de fato sob a ótica bíblica. Essa é uma pergunta que todo crente deveria responder. Porque a seguir, vamos explorar como Deus respondeu a esse tipo de adoração de símbolos, e o que ele ainda diz hoje sobre misturar a verdade com o erro. Vamos voltar um pouco ao que acontece quando o povo de Deus começa a misturar a verdade com o erro? Quando se apegam a símbolos, costumes ou imagens que nada têm a ver com Deus, ou pior ainda, provém da adoração de falsos deuses. Esse não é um problema novo. Na verdade, é uma das lutas mais antigas da Bíblia. Deuteronômio 4:19 nos adverte claramente: Cuidado para que não levantes os olhos ao céu, ao ver o sol, a lua e as estrelas, sejas levado a te inclinar diante deles e a servi-los. Te soa familiar? Deus não falava apenas de templos pagãos evidentes, mas advertia seu povo para que não se deixassem seduzir nem mesmo pelos símbolos desses sistemas. Ezequiel 8 pinta um quadro devastador. No versículo 16, é dada ao profeta uma visão de 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o leste, adorando o sol. Imagina isso, em dentro do templo, ó lugar destinado à adoração de Yahvé, os líderes estavam com as costas voltadas a ele, para adorar o sol. Isso é idolatria envolta em prática religiosa. Parece santo por fora, mas por dentro é compromisso com o erro. Poderíamos estar fazendo o mesmo hoje? Poderíamos estar adotando símbolos, sinais, até mesmo linguagem espiritual que, na verdade, entristecem o coração de Deus simplesmente porque nunca paramos para perguntar: de onde isso vem? É de Deus ou apenas tradição? Oséias 4:06 nos deixa claro: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deus não apenas nos chama a evitar o mal, mas a caminhar na verdade. Então, o problema aqui não é se uma estrela em uma bandeira é automaticamente má. O problema é o discernimento. Deus quer que seu povo adore em espírito e em verdade, a João 4:24, ponto. Isso significa que não aceitamos algo só porque é popular ou porque parece espiritual e nós testamos primeiro. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. E se encontramos algo que não se alinha com a verdade de Deus, por mais que o valorizemos, por mais antigo que seja, o deixamos ir. Porque nada, nem mesmo um símbolo que pareça sagrado, vale a pena comprometer nossa adoração ao único Deus verdadeiro. Agora que desvendamos as camadas. Agora que vimos que a chamada estrela de Davi não se encontra na Bíblia, que o selo de Salomão está enraizado em lendas místicas, é que a estrela de Refã era um símbolo proibido, vinculado à adoração idólatra, temos que nos fazer a pergunta: o que fazemos com tudo isso? É só um dado curioso? Ou será que Deus está tentando nos dizer algo mais profundo? Seja claro nisso, não se trata de atacar as pessoas que usam o símbolo hoje. Não se trata de julgamento, nem de conspirações. Se trata de uma palavra simples, mas poderosa em discernimento. Lembre-se do que diz a Bíblia em Provérbios 4. A sabedoria é a coisa principal, portanto, adquire sabedoria, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Entendimento importa.
Porque quando entendemos de onde vêm as coisas, quando testamos o que aceitamos, podemos realinhar nossos corações e adoração de volta à verdade. Aqui vai algo para você refletir: em quando Jesus voltar, ele estará buscando símbolos? Ou buscará corações leais, puros e indivisíveis? Em João 4h24, Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esse é o tipo de adoração que Deus deseja. Não baseada em ícones culturais, nem enraizada em tradições místicas, mas fundamentada na palavra de Deus. Então, se você tem usado ou exibido o hexagrama pensando que era de Davi, tudo bem. Agora você sabe. Mas agora que sabe, o que você vai fazer? Jesus disse em João 8h32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livres do engano, livres das tradições herdadas, livres para adorar a Deus sem mistura. Então, sejamos pessoas da palavra. Testemos tudo. Adoremos a Deus em espírito e em verdade. E sejamos suficientemente corajosos para nos afastarmos de qualquer coisa que não se alinhe com a sua vontade. Porque quando a verdade é revelada, ela não é apenas para nos informar e mais para nos transformar. O que você acha? Será que a estrela de Davi sempre foi parte do plano de Deus ou simplesmente assumimos isso porque todos faziam? Representa o selo de Salomão a autoridade divina ou foi uma mitologia mística envolta em tradição? E a estrela de Refã, essa advertência das Escrituras, poderia estar se aplicando hoje de maneiras que nunca notamos? Adoraria ouvir seus pensamentos. Deixe um comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Vamos aprender uns com os outros. O mais importante, voltar à palavra de Deus. Porque se há algo que essa jornada nos mostrou é que símbolos vão e vêm. Tradições podem mudar. Mas a verdade de Deus nunca muda. Se esse vídeo abriu seus olhos ou te fez pensar de um jeito que você nunca tinha pensado antes, faça um favor. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com alguém que ama se aprofundar nas verdades bíblicas. Comente abaixo, eu leio tudo. Inscreva-se para mais conteúdo que abre a mente. E não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder o que vem a seguir. Obrigado por assistir. Continue curioso. Continue enraizado na palavra. E acima de tudo, continue fiel àquele que é a própria verdade, Jesus Cristo. Até a próxima. Siga buscando. Siga testando. Siga caminhando na verdade.